Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 10, o tema de hoje que nós vamos falar, quando Deus diz não, ele é fruto de uma reflexão que aconteceu essa semana. Essa semana estive num podcast aqui em Teresópolis, eu e o pastor Mauro estivemos ali, e foi muito interessante estar ali com a Diane. Diane é membro aqui de nossa igreja, tem um podcast, vai ao ar, eu acho que dia 12, a gravação, e o tema foi esperança. Mas uma das perguntas que aconteceu ali, era quase que a gente tendo que mostrar, o que falar, o que tratar a Deus, de uma maneira que eu entendo que não é o Deus que se revelou na Bíblia. E o pastor Mauro deu uma palavra muito boa lá sobre esperança, e se você quiser ouvir, depois assista. Mas eu saí dali, pastor, reflexivo, porque às vezes a gente trata Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica, e a gente vai pegar, vai fazer uma massagenzinha, e Deus vai sair ali de dentro da lâmpada, e Ele vai dizer: muito bem, Tiago, agora que você fez uma massagem aqui, quais são os seus pedidos? E é possível que na nossa vida cristã a gente esteja tratando Deus assim, de uma maneira onde nós não sabemos o que fazer quando Deus diz não. Então eu quero olhar aqui para a experiência do apóstolo Paulo. Vamos ler aqui o capítulo 12, de 1 a 10, e eu quero pensar aqui e retirar aqui da experiência do apóstolo Paulo alguns princípios para a nossa vida de quando Deus diz não, tá bom? Posso ler? Diz assim o capítulo 12 de 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, diz assim: a visão de Paulo: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Algumas versões dizem para me esbofetear. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Podemos falar junto esse final? Pois quando sou fraco é que sou forte. Podemos falar de novo? Pois quando é que sou forte. Bom, quando Deus não atende os nossos pedidos, quando Deus não atende as suas orações, como é que você age, Como que você fica? Você fica desanimado. A vida traz para nós tantos desafios, tantos motivos de nós colocarmos os nossos temas diante de Deus. Mas como é que você fica, Como é que Paulo reagiu a esse não de Deus? A primeira coisa que a gente percebe aqui é que o pedido de Paulo não era um pedido ilícito, não era um pedido que não valia, não teria o sim de Deus. Ele estava
sentindo algo que estava incomodando a ele. Então era um pedido lícito, era um pedido de algo que estava doendo nele, na carne dele, e ele estava falando com Deus. Ele não estava pedindo algo que não fosse coerente com aquilo que Deus pode fazer. Deus não deixaria de ser Deus se atendesse o pedido de Paulo e tirasse dele essa dor, esse espinho na carne. Então era algo lícito. Ele não estava aqui pedindo algo ruim para Deus. Ele não estava pedindo para fazer mal a alguém. Ele não estava pedindo um amor. Ele estava fazendo um pedido que era um pedido de algo que estava doendo nele. E a palavra aqui para espinho, é importante a gente dizer aqui no grego, a palavra é skolpos. E a ideia aqui é de um objeto agudo, uma estaca, algo que ia na carne de Paulo e doía, fazia com que ele sentisse dor. E teologicamente falando, segundo o próprio apóstolo Paulo, era um mensageiro de Satanás para o atormentar. E é importante a gente dizer aqui que algumas pessoas pensam que o espinho na carne de Paulo era um pecado. Não é pecado, né? Eu já ouvi, às vezes, pastor, às vezes ouve cada coisa interessante. Eu já ouvi pessoas falar assim para mim: sabe como é, né, pastor? Eu estou com esse problema aí de fofoca, mas esse é meu espinho na carne. Não, isso é pecado, né? Eu já ouvi gente justificando para mim adultério, dizendo: Deus não quer que eu seja feliz, né? E aí justificando o adultério. E quando a gente aperta e mostra que o adultério é ruim, que é errado, que não é plano de Deus, ele diz: pastor, esse negócio, homem falando, né? Esse negócio de mulher é meu espinho na carne, né? Não, isso aí não é seu espinho na carne, isso aí é safadeza mesmo, desculpa falar, né? Então é adultério, isso é pecado. Não é isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele não está passando por isso. Ele está passando por algo que está doendo na carne dele. Um espinho é algo que está fora do controle dele. Ele não tem participação nisso e isso está doendo. Quem aqui já pisou em espinho? Quem aqui já deu uma pisada no espinho? Hoje em dia no videogame o pessoal não pisa mais em espinho, né? O pessoal brinca no videogame, mas ninguém nunca pisou em espinho. Deixa eu ver, só porque eu quero dar um exemplo. Tem algumas pessoas, né? Pisar no espinho, gente, dói. Ele é fininho às vezes, mas machuca, dói muito. Interessante que na medicina das mães, né, da década de 80, minha mãe foi mãe do Tiago com 10 anos na década de 80. Então eu lá, pisei no espinho e ao invés de ir para o hospital, a dona Regina pegava uma agulha, né, desse tamanho, ia no fogo, acendia o fogão, ia no fogo. Sabe o que ela estava fazendo ali? Esterilizando. Isso aí, né? Às vezes jogava um álcool que tinha lá em casa e levanta o pé e lá vinha ela, botava o óculos para enxergar melhor, para retirar aquele espinho ali. E eram as mães aí não sei se mãe faz isso hoje ainda, de vez em quando a gente tem que tirar um dos nossos filhos também, né, Ana Flávia? Mas era aí a medicina lá da dona Regina que fazia isso e até gostava de fazer isso. Às vezes um amigo meu estava lá com algum espinho no pé, porque lá em Beautiful River tinha bastante espinho na beira da linha, e às vezes eu falava: minha mãe sabe tirar, vamos lá que ela vai tirar, e ela tirava mesmo, né? Mas é algo que dói, incomoda muito, não dá para ficar com ele, é algo que a gente quer resolver, né? E a cristandade tentou resolver o problema do espinho na carne do apóstolo Paulo. E, por exemplo, Calvino, ele achava, né, entendia que o espinho na carne do apóstolo Paulo eram as tentações, uma vez que ele optou por ser celibatário. E aí ele vivia diante de tentações, né? Para Lutero, ele achava que era perseguição, diante de grande perseguição que o apóstolo Paulo vivia. Lutero entendia que era a perseguição. Outros diziam que era o problema de visão que o apóstolo Paulo tinha.
Ele não enxergava bem, tinha um problema na visão, e que isso causava nele dor. Outros diziam que era o problema dele, que ele não era eloquente, né? Como Apolo, que era eloquente em palavras. Mas o fato é, ninguém descobriu o que é o espinho na carne de Paulo. Ninguém sabe o que é. E eu agradeço a Deus por ninguém ter descoberto. Sabe por quê? Porque, como foi muito bem falado hoje aqui pela manhã, na mensagem do pastor Mauro, ele falando sobre aquilo que às vezes, nas singularidades que cada um de nós tem, aquilo que às vezes eu olho para o outro e acho, poxa, ele está reclamando disso, isso não é dor para ele, mas nas singularidades com que Deus nos fez, aquilo é dor para ele. Mas para mim às vezes não é, e o contrário também acontece. Então, graças a Deus, todos nós podemos nos identificar com aquilo que às vezes dói na gente, porque você pode dizer, se é que você tem algo que te machuca, que te incomoda, que você tem também algo que dói, e você pode pedir a Deus por ele. Você também tem um espinho na carne. Era algo que provocava sofrimento no apóstolo Paulo. Isso que a Bíblia quer dizer. O texto diz que ele rogou a Deus, 3 vezes clamou a Deus, e Deus não retirou. Deus não vai retirar o espinho do apóstolo Paulo. Eu me lembro que, quando seminarista, eu sempre tive, para mim, sempre foi muito difícil. Eu faço parte das pessoas que tinha uma certeza na minha vida: jamais seria pastor. E principalmente pela ideia de estar na frente de pessoas e falando com pessoas. Isso, eu sempre fui mais de ficar quietinho, de me recolher. Sempre estive, desde criança, sempre fui alguém que liderava o futebol. Sempre eu percebia que eu tinha uma vocação para mobilizar pessoas. Mas esse negócio de estar na frente de gente falando não era comigo. Eu sempre pedia para alguém fazer isso. Quando fui presidente da mocidade lá na pequena e pacata cidade de Beautiful River, eu sempre pedia para alguém pregar. Então eu montava uma escala e eu mesmo não pregava. Mas indo para o seminário, eu sabia que eu ia precisar enfrentar isso, né? E se você é tímido, você talvez tenha uma noçãozinha do que é para mim estar na frente de pessoas. Então eu fui a São Paulo numa conferência e fui ouvir um homem que eu admirava muito, um pastor conferencista naquela ocasião. Sabe, eu ficava olhando para ele pregando, eu ficava pensando assim: será que um dia eu vou conseguir assim 5% de como ele é? Será que um dia eu vou conseguir, poxa, se Deus me der 10% da maneira como ele se comunica, como ele se porta? E ele estava lá, estava num ambiente menor, era uma conferência para líderes e pastores, eu seminarista, estava lá anotando tudo que ele falava. E ele foi contar o testemunho dele. Ele disse que quando tinha 11 anos de idade, em sala de aula, o professor pediu para que os alunos fossem à frente, deu um prazo, fossem à frente e falassem sobre um resumo da matéria. Foi fazendo isso durante o ano todo. Ele disse que foi um trimestre terrível para ele. Ele teve uma ideia. Ele pegou uma fita cassete na época e gravou o que ele ia falar, gravou na fita em casa, lendo. Chegou no dia dele, ele chegou com um gravador, com a caixa de som, e apertou o play para que a turma pudesse ouvir, e ele ficou ali. E o professor foi, né, respeitou aquele momento, que ele foi o jeito que ele deu, mas depois chamou ele e disse para ele: olha, foi muito bom, você teve uma ideia, mas você precisa vencer isso, falando com ele. E ele disse que Deus chamou ele para o ministério, e aquela dor que ele sentiu na infância, que ele disse que sente dores abdominais, ele já com 25 anos de ministério, ele disse: eu estou aqui hoje, e essas dores continuam até hoje, e eu já pedi tanto a Deus, já orei tanto a Deus, dizendo: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E Deus sempre me disse: eu não vou retirar, porque é por causa dessas dores que você depende de mim. Então Deus usa isso, e usou isso no apóstolo Paulo, para que ele tivesse algo. Quando Deus diz não e disse não para ele,
que provocava isso nele era justamente para que ele dependesse de Deus. A dor, o espinho na carne de Paulo fazia isso com ele. O pastor Bill Hybels escreveu um livro, Liderança Corajosa, e ele fala, tem um pedaço que ele fala ali sobre oração naquele livro. Desculpa, eu não sei se é nesse livro ou no outro, Ocupado Demais para Deixar de Orar, num dos dois livros. Estou falando de cabeça, não anotei. Mas ele conta que Deus, sobre oração, Deus pode dizer para nós não. Deus pode dizer sim, que às vezes é o que a gente quer. Deus pode dizer para nós espere. E Deus pode dizer para nós também amadureça, cresça. E gente, vamos falar a verdade. Eu acho que no nosso tempo, o que tem às vezes de gente hoje, nos nossos dias, nas nossas igrejas, que estão carentes de amadurecerem, sabe, de terem às vezes até de Deus o não, para crescerem. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, Deus disse a Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Gente, eu não sei você, mas eu fico maravilhado que eu tenho um Deus, que Ele não é marionete na minha mão. Porque se tem algo que a religião quer fazer, ou a religiosidade, melhor dizendo, conosco, é nós arrumarmos uma maneira de apaziguarmos ou fazermos tudo o que precisa ser feito, até achando que a gente consegue, para termos o sorriso de Deus sobre a nossa vida e Ele nos abençoar. Mas nós temos um Deus que a gente não consegue fazer isso. Nós estamos falando que Deus disse não foi para Tiago não, foi para o apóstolo Paulo. Deus disse não para um homem que tem uma importância muito grande. E tem algo aqui muito interessante que a gente precisa aprender sobre oração. O apóstolo Paulo não começa a orar e às vezes a determinar. Ele diz que rogou a Deus. O apóstolo Paulo não chega para o espinho e diz: olha, espinho, você tem que ver o tamanho do meu Deus. E começa a determinar e dizer para o espinho que o espinho vai sair, porque tem que sair. Ele roga a Deus, um homem que foi ao terceiro céu. Alguém aqui já foi ao terceiro céu? No pensamento grego, o céu, terceiro céu, o céu azul onde a gente vê o primeiro céu, o segundo céu onde estão os astros, as estrelas, e o terceiro céu onde está Deus e os anjos. E ele ainda conta de uma maneira humilde. Ele conta de uma maneira, olha, conheço um homem em Cristo, né? Que há 14 anos, e eu fiz as contas, 14 anos de quando ele escreveu aqui aos Coríntios, a igreja que ele ajudou a plantar, eu achei assim, esse terceiro céu foi a conversão dele. Não foi, mal, não foi. Foi outra experiência maravilhosa que o apóstolo Paulo teve com Deus dessa maneira. Sabe, às vezes a gente tem um dom, né? Às vezes alguém aqui tem um dom. Eu não sei se você faria isso, mas alguém às vezes tem um dom, e às vezes tem dom que aparece, que é mais bonito, e a gente fica tão o peito estufado, né? Às vezes a gente faz uma viagenzinha aí para um lugar melhorzinho, já bota lá no Instagram, já provoca inveja em todo mundo, não é assim? Né? Troca de carro, compra um carrinho mais novo, já está fazendo reels, não é isso? Mostrando lá para todo mundo, se estufando. Imagina se você tivesse as experiências, ou essa experiência que o apóstolo Paulo teve, né? E então a gente vai vendo isso, né? O pedido não era ilícito, Deus não atendeu o pedido do apóstolo Paulo, Deus sabe os pensamentos que tem, Paulo não determina. E o segundo princípio aqui, a resposta de Deus para Paulo, ela tinha um propósito. Por que Deus disse não? Vocês sabem, todos nós aqui sabemos,
que não faz parte da educação. Nós temos 3 filhos. Tem um período que a criança começa a querer saber por que não. Por que não, papai? E às vezes a gente tem explicação, por que não? E a gente explica. Só que naquele pecador mirim, né? Tem ali um pecador mirim, ele às vezes quer insistir, por que não? E aí tem hora, como eu não sou Deus, e eu não sei, não teria como falar, olha meu filho, a minha graça te basta. E como na vida a gente também não tem muita explicação às vezes para certas situações, então eu dou uma resposta que para eles é muito ruim, mas para mim resolve o problema. Eu digo não, por quê? Não. Eu faço assim. É um pouco grosso, mal educado. A minha mais velha reclama que eu fazia isso de vez em quando, né? Mas tem hora que é tanto por que não e por que não, e a gente às vezes explica, e tem coisas na vida que a gente não tem explicação. Mas Deus, na sua graça, ainda responde aqui o apóstolo Paulo, né? Então o não, ele faz parte da educação. O não, ele nos coloca numa situação onde nos dá limites, e nós precisamos de limites, todo mundo precisa de limite. Não dá para a gente viver com o outro, conviver sem limite. Você vê pessoas que chegam na fase adulta, e às vezes quando crianças não tiveram o não, são adultos sem limites, são insuportáveis. Alguns deles que não entenderam os limites da vida, hoje estão, infelizmente, em cárcere privado, estão presos. Alguns estão dando muito trabalho, outros estão se envolvendo com todo tipo de compulsão, porque estão pedindo, às vezes, a vida me dê um limite. É tão bom não. Então o não faz parte da vida, e Deus nos dá não também. Agora, qual é a utilidade desse espinho? E aí, eu não sei se você já parou para pensar nesse Deus, dessa maneira. A utilidade do espinho, segundo o texto, é para que o apóstolo Paulo sinta dor. A utilidade dele na vida do apóstolo Paulo é para que ele sentisse dor. E a dor no ser humano, queridos, ela é uma bênção. É a dor que sinaliza para a nossa consciência que algo está errado no nosso corpo. Existem doenças, a minha mãe teve um câncer na medula, e ela, quando foi sentir dor, já tinha metástase para todo lado. Foi uma doença silenciosa até o momento ali, segundo o médico, Dr. Celso Rothstein, um alemão que ajudou muito, 6 meses, porque já era metástase para todo lado. Quando veio a dor, já veio no momento em que, segundo ele, 6 meses de vida. Pela graça de Deus, minha mãe viveu algo extraordinário, e Deus deu uma sobrevida a ela. Isso foi no ano de 2005, e Deus deu uma sobrevida a ela. Ela viveu quase 6 anos depois da descoberta do câncer. Então a dor, ela sinaliza para nós que alguma coisa não está boa. Então o propósito da dor aqui é acender a consciência de Paulo. Então Deus permite que o apóstolo Paulo sinta dor para que ele tivesse consciência. E você deve estar perguntando, mas consciência de quê? Consciência das suas fraquezas. Não é porque ele foi ao terceiro céu, não é porque ele é o apóstolo Paulo, não é porque ele orou e ressuscitou gente, que ele não tem fraqueza. Não é porque você é um crente que você não tem fraquezas. Não é porque você está fazendo esse ano pela 30ª, eu conheço pessoas aqui na igreja, passaram de 30 vezes que estão lendo a Bíblia toda. E eu fico muito feliz de ver esses irmãos. Não é porque eles estão lendo pela 30ª vez a Bíblia que eles não têm fraquezas. Eles têm fraquezas. Então o propósito aqui é esse. O propósito é para que ele não se exaltasse.
O propósito é para que ele não ficasse orgulhoso. O propósito é para que ele não se tornasse um apóstolo, um crente que estufasse o peito e começasse a se orgulhar e achar que ele é mais do que ele é. E a gente aplica isso à nossa vida. Nós precisamos ter consciência das nossas fraquezas. Queridos, com o pecado não se brinca. Com o pecado a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, daquilo que parece que é mal. Então a gente tem que fugir do que é mal. E diz algo que às vezes eu vejo as pessoas trocando, diz a respeito do diabo, para a gente resistir ao diabo, que ele vai fugir. E aí o pessoal troca esse negócio, ele começa a achar que consegue resistir o pecado e corre do diabo, e foge do diabo. Não troque isso. Pecado, a gente faz o quê? Corre, somos fracos. Todos nós temos pés de barro. Todos nós temos as nossas fraquezas. E a respeito do diabo, a gente resiste. Gente que às vezes pensa, que é muito forte. Você vê o que aconteceu na pandemia, basta um vírus para que a gente veja a nossa fraqueza. Então aqui tem algo muito importante para a nossa vida. Nós precisamos olhar para os pastores, para os líderes, para os apóstolos, para os irmãos, como pessoas que têm fraquezas. Todos nós as temos. Comece a olhar para o seu irmão e ver que ele tem suas lutas. Tem situações na vida dele que provavelmente vão estar doendo, não são as suas, mas vão estar doendo nele. Comece a olhar para ele dessa maneira. Uma vez um casal de pastores, foi almoçar com o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, gente, só em você chegar perto dele, não sei quem já teve a oportunidade de ir, aquele homem era tão piedoso, tão santo assim, vivia uma vida tão bonita, você chegava assim, o Dr. Russell Shedd estava dando uma palestra às vezes num lugar, uma pregação, e eu ia lá às vezes, tentava ver, só em estar ali, aquilo já fazia bem, parecia que ele tinha estado com Jesus ali e veio falar com a gente. E aí aquela esposa do pastor, olhando para o Dr. Russell Shedd, estava fazendo conferência na igreja desse casal, disse assim: pastor Russell Shedd, o senhor peca? Aí o Dr. Russell Shedd disse assim: pergunte para minha esposa, pergunte para quem me conhece. Ele também tem suas questões, ele também carece da graça de Deus, ele também falha. Nós falhamos, nós temos esse problema. Deus de alguma maneira quis deixar para nós a lição aqui muito bonita de que o apóstolo Paulo precisava depender de Deus. Agora, Deus disse não, mas deu ao apóstolo Paulo um presente. Deus disse não, mas deu ao apóstolo Paulo um presente. Vocês sabem qual é o presente? Vamos falar juntos? A minha graça te basta. E graça é algo tão bacana, tão bonito, mas é uma pregação talvez tão difícil da gente conseguir fazer, porque a graça, se tem algo que a graça faz conosco, é nos humilhar. Por isso que algumas versões dizem me esbofetear, dar, uma humilhação. A NVI disse me atormentar. Agora, por que a graça nos humilha? A graça nos humilha porque quando nós chegamos diante de Deus e chegamos com a certeza
de que não tem a ver comigo, tem a ver com a graça de Deus, e que Ele me ama pecador do jeito que eu sou. E quando nós enxergamos o tamanho da nossa capacidade de sermos manipuladores, cruéis, ruinzinhos, do nosso potencial de pecado para matar, do nosso potencial para mentir, para adulterar, e aí Deus vai e envia Jesus, e Jesus derrama seu sangue, e o pecado é pago ali, e você tem acesso a Deus Santo. Isso nos humilha. Isso nos humilha, porque quando temos essa experiência com Deus, nós não conseguimos olhar para alguém que às vezes você pode pensar em alguém muito criminoso. Pensa agora aí em alguém muito criminoso agora. Pensa aí, não precisa falar não. Pode ser gente que está presa, pode ser do alto escalão do governo, mas pensa em alguém. Agora você não consegue, quando você se encontra com isso, por que nos humilha? Porque essa pessoa que você olha para ela, e às vezes com raiva, e pensa, esse é um bandidão, diante de Deus, deixa eu te dar uma notícia aqui bem boa, diante de Deus, você e essa pessoa que você tem raiva aí, vocês são iguais, diante da graça de Deus, vocês são iguais, a mesma graça que te alcançou, o mesmo potencial de ser ruinzinho que você tem, a mesma graça pode alcançar e deveria alcançar essa pessoa que talvez você esteja lembrando dela. Então a graça nos coloca em igualdade com os seres humanos. Então, sendo assim, nós vamos vendo a importância desse poder que depende de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu venho, faço algo aqui para Deus na dependência total dele. Eu não tenho uma credencial para isso, a não ser a graça e o favor de Deus. Então ela nos humilha. Tem uma oração que eu quero convidar você a fazer, e a litania da liberdade. Todo ano, fim de ano mais ou menos, começo do ano, hoje é o último domingo de janeiro de 2026, é isso, gente? Estou certo, é isso? Sim? É, né? Já estamos chegando ao final de janeiro de 2026. Mas quando termina o ano, normalmente eu gosto de fazer essa oração para o ano de 2026. E às vezes eu compartilho com algumas pessoas. O que aconteceria se orássemos a seguinte oração com sinceridade de coração todos os dias? Pode passar aí. Está dando para ler aí? Eu vou ler aqui. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E Jesus, concede-me a graça de desejar que outros possam ser mais amados que eu, que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte, que outros possam ser louvados e eu passe despercebido, que outros possam ser preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contando que eu me torne tão santo
quanto devo ser. A fonte é George Verwer, Vida em Profundidade, Mundo Cristão, 1985. Que oração bonita, que oração piedosa, que oração, quem dera se a gente tivesse, nós tivéssemos crentes assim. Eu estava conversando com um pastor muito experiente, já tem quase 50 anos de ministério exclusivo, dedicado, uma vida bonita, e ele estava me contando que passou por uma situação muito vexatória, humilhante na igreja, mas a pessoa que de alguma maneira provocou aquilo, ela deixou provas contra aquele membro da igreja, estava levantando calúnias, mas de alguma maneira outros irmãos da igreja conseguiram pegar provas que absolviam o pastor, né? E aquele pastor, com tantos anos de experiência, eu conversando com ele, e ele sentou frente a frente com aquele irmão para resolver aquilo. Aquele irmão virou para ele e disse assim: pastor, o senhor tem as provas aí de que eu levantei calúnia e fiz o que fiz, e eu vim aqui para dizer que o irmão pode me levar para a justiça, né? Pode me levar para a justiça, tem as provas aí, o irmão pode fazer. E aquele pastor, de uma maneira crente, cristã e bonita, disse: meu irmão, eu estou perdoando, e eu também quero que você também me perdoe, mas eu aprendi lendo a Bíblia, 1 Coríntios 6, 7, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto, que era uma igreja bem problemática, mas ele orienta aqueles irmãos a não irem para a justiça para resolver os problemas dele. A graça de Deus vem aqui e resolve entre a gente. Então, entre mim e você está resolvido. Eu disse: pastor, você é mais crente do que eu. Eu preciso realmente estar perto de pessoas como o irmão, porque é algo que a gente precisa entender e aprender muito, a sermos pessoas que dependemos de Deus e que ouvimos de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, aonde? É na fraqueza. Não dá, tem hora na vida, gente, que não dá para a gente ser assim falso. Tem hora que vai vir algo contra a gente, que ou a gente vai ser crente e vai agir sabendo que somos carentes da graça de Deus, a graça me alcançou, e nós vamos viver uma vida assim até de maneira leve, e perdoar, e viver o evangelho dessa maneira. Ou então, na hora que apertar mesmo e a coisa doer na gente, nós vamos fazer aquilo que de pior nós temos potencial para fazer. Então, a graça de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida. Agora, a graça de Deus, ela produz, já indo para a minha conclusão aqui, ela produz em nós, quando vivemos assim, Deus diz que não vai retirar, dá a ele uma consciência de fragilidade, de uma dependência de Deus. Agora, ela produz no crente, a graça de Deus, embora fraca, ela produz duas coisas. Uma, resistência. O apóstolo Paulo foi injustiçado, perseguido, preso, quando estava no auge do seu ministério, estava voando, foi preso, estava lá preso, e ao invés de ficar reclamando, começou a escrever lá algumas coisas orientando as igrejas. Aquilo se tornou Bíblia para nós hoje. Foi decapitado, morto. Então a graça de Deus, ela dá para nós uma resistência, mas uma resistência, e é uma resistência não violenta, é uma resistência de quem está na missão, está feliz, quando vem as injustiças da vida, sofre as injustiças, engole esse negócio, vai vivendo sabendo que Deus não perdeu o controle, está agindo em todas as coisas, e age para o bem daqueles que o amam. É uma convicção tão grande, que as pessoas que
estão derramadas e vivendo assim, debaixo da graça de Deus, elas vão entendendo a bênção de serem piedosos e viverem debaixo da graça de Deus e tendo uma resistência muito grande, porque quando eu sou fraco, quando eu sou fraco, é que sou forte. E é assim que o apóstolo Paulo vai vivendo. Eu fico triste? Fico. Eu passo por injustiças? Passo. Eu sofro algumas situações terríveis? Sim. Caminham comigo? Caminham. Mas eu sou resistente, Deus me sustenta, a graça dele me basta. Amém ou não amém? Segundo princípio, quando a graça basta, duas coisas acontecem. A primeira, resistência. A segunda, ela nos dá um poder ou uma capacitação para realização. Como pastor de missões e evangelismo aqui na igreja, de vez em quando as pessoas estão vindo e querendo: pastor, o que eu faço? Como é que eu quero evangelizar? Eu quero estar na missão, eu quero contribuir. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Quer evangelizar? Quer servir? Quer servir ao Senhor? Comece se submetendo à graça de Deus. Comece colocando um avental, pegando a bacia, a toalha. A igreja tem um monte de necessidade aqui nos seus ministérios. Comece chegando ali, chegando para servir. O que precisa fazer aqui? Olha, eu estou aqui, eis-me aqui para servir. Você sabe que em junta de missões mundiais, eu, durante um período lá, que estive lá 9 anos, algumas vezes eu precisava estar com um candidato de alguma igreja aqui do estado do Rio, ou da cidade do Rio, que ele estava se candidatando para ir pregar o evangelho em Portugal, ou na Itália, às vezes lugares difíceis, continente africano, Moçambique. Então eu tinha que sentar com ele, eu tinha que ali fazer uma entrevista e ver algumas coisas ali sobre aquele irmão. E sabe o que eu descobri ali, irmão Jorge? Pasme, você? Aquele irmão nunca tinha adotado um missionário na vida dele. Aquele irmão queria ganhar a Europa, queria ganhar o continente africano para Jesus. Olha, podem ter pessoas que, às vezes as pessoas têm um envolvimento missionário e não adotam, pode ter, mas a possibilidade diminui muito, cai muito. Normalmente quem ama missões, ou está orando, está sabendo, está se importando, está lendo as notícias missionárias, logo que pode, está sustentando um missionário, está sustentando a obra missionária. Então ele queria, aí eu perguntava: quem que você já evangelizou? Nunca tinha falado de Jesus para ninguém. Então, comece com a sua experiência com o Senhor. Saiba que Deus vai te dar o poder vindo dele para realização, para cooperar na obra. Coloque-se como um servo, veja as necessidades que são muitas, abaixe-se, faça como Jesus, seja pronto para lavar os pés das pessoas, e a gente precisa de muito crente que faça isso, né? Deus sabe, conhece o coração e sabe a melhor maneira de tratar isso na sua vida. Aqui na igreja, nós temos aqui a nova escola bíblica que vai começar a partir de março, onde você vai poder estar estudando a Bíblia, aprendendo bastante sobre Amós e Tiago, e a revista também, nós vamos estar falando sobre ela. E nós temos aqui na igreja o nosso eixo missional, onde nós temos convidado as pessoas que às vezes desejam e querem evangelizar, não sabem como. No mundo de hoje, irmãos, no mundo onde o evangelho mudou, sim ou não? O evangelho mudou, gente? Não mudou, é o mesmo. Mas
o contexto pelo qual ele é pregado mudou e mudou muito. As cidades, os prédios, as casas, o medo, portas fechadas. Nós, num centro urbano, nós temos muita dificuldade de nos aproximarmos de alguém. Então, eu faço parte, e a gente, quando faz os projetos radicais aqui nos nossos bairros, fizemos ano passado, Prata dos Aredes, tivemos batismos lá ano passado, Paineiras, tivemos batismos para a glória de Deus. Quando a gente sai andando aqui pelos bairros, às vezes no interior a gente ainda consegue, na rua, abordar pessoas. Mas no mundo hoje, queridos, isso daí a gente tem que se refazer, pregando o mesmo evangelho. As pessoas estão indo para voltou a ser o homem da caverna. Eles estão entrando nos seus apartamentos e trancando, e tem um porteiro lá, e você não tem acesso a ele. Então, aqui na nossa igreja, de acordo com a direção e a visão que Deus tem dado ao nosso pastor, nós temos caminhado, tendo evangelismo nas casas. E você precisa entrar no eixo missional, entrar no eixo. Crente, entra no eixo, crente. No eixo missional da nossa igreja, para saber o que está acontecendo. No ano passado, 2025, a nossa igreja batizou 53 pessoas. 36 ou 38 são oriundas dos trabalhos nos lares, irmãos. Você nem dá um glória aí? É glória. Isso significa que, se nós tirarmos isso, é mais de 70% das pessoas que estão sendo alcançadas nas casas, nos lares. Um trabalho maravilhoso, que Deus deu uma direção ao pastor da igreja, e nós temos ido, a igreja tem ido unida. Então nós vamos começar esse ano, temos as nossas classes no eixo missional, você precisa participar dela. Esse ano vai ter viagem missionária para Marajaí? Vai ter. Esse ano vamos ter impacto radical nos bairros aqui? Vamos ter, estamos querendo ir para Beira Linha, que não conseguimos ir no ano passado. Vai ter, esse ano vai ter, nós vamos ter Casa de Paz aqui? Vamos ter, 90 anos da igreja, quem sabe a gente não alcança 90 casas, falando dessa graça maravilhosa de Deus. O que tem de pessoas sedentas, buscando, sabe, querendo saber. Olha, eu estou com uma pessoa frequentando a minha casa, na célula, animada, já está falando do evangelho para o filho dele, já está falando do evangelho para a mulher dele. Sabe o que eu fiz com essa pessoa? Deus colocou em mim um desejo muito grande de orar por ela, eu não conhecia. Eu cheguei para ela e disse, frequenta a mesma academia que eu, disse, posso orar com você? Ele estava passando por um monte de problema, Deus que sabia. Sentei com ele ali na mesa, oramos ali na academia. Terminou, estava chorando. Quer estudar a Bíblia? Quer saber sobre oração? Quer saber o que a Bíblia diz? Eu tenho lá em casa, nós temos um encontro lá, nós adoramos a Deus, estudamos a Bíblia e oramos. E graças a Deus, já tem frequentado a nossa igreja. Então, nós vamos falar de como, olha, um a um, crescer, propósito, lidere, pastoreie. Tudo isso aqui, você vai passar um ano estudando apenas um assunto. Sabe qual é o assunto? Qual é, pastor Mauro? A grande comissão de Jesus. Sabe que algumas igrejas transformaram a grande comissão na grande omissão. Elas não estão fazendo. E quando a gente não faz aquilo que Jesus mandou, né, a igreja começa a não ter evangelização. Então quero convidar você, fique atento. Nós vamos ter a reunião dia 7 com os líderes, anfitriões, líderes em treinamento das nossas células. Participe, se coloque à disposição. Casa de Paz, esse ano nós vamos fazer diferente. Nós vamos pedir, se você quer receber na sua casa, nós já temos musculatura, líderes hoje na igreja, ao ponto de nós podermos falar isso aqui, porque durante um tempo nós estávamos treinando pessoas, evangelistas, ensinando as pessoas sobre como fazer esse trabalho, da maneira que entendemos que pode ser feito. Então nós não podíamos ainda abrir isso, mas esse ano já podemos. Pastor, eu quero que a minha casa seja uma casa de paz. Aí você vai abrir a sua casa, você talvez não saiba, mas tem alguém já treinado aqui na igreja que vai poder ir lá, dar o estudo bíblico. Olha que maravilha.
a graça, o favor de Deus derramado sobre nossa cidade. É na fraqueza que eu sou forte, na dependência de Deus. Coloque-se diante de Deus dessa maneira.